Boa tarde a todos e a todas. Foi com enorme prazer que o Sindjude-PE, no dia de hoje, promove um debate sobre os ataques à Previdência Social brasileira. Antes da gente montar a mesa, um breve esclarecimento. A gente havia convidado o professor Dr. Evilásio Salvador para fazer parte dessa nossa conversa hoje aqui à tarde. Ele chegou aqui no Recife ontem, né, mas à noite, ainda já pela madrugada, recebeu a notícia de que o filho dele tinha sofrido um acidente em Brasília e ele conseguiu um voo ainda na madrugada mesmo de hoje, às 4 da manhã, e teve que retornar para Brasília em virtude desse acidente. Mas nada disso vai, né, tirar a nossa conversa de hoje à tarde aqui. E para isso nós vamos contar com a presença de pessoas muito ilustres, né, contribuindo com esse debate sobre os impactos, né, desse projeto de reforma da Previdência proposto pela presidência do país, pelo autogoverno do país. Bom, sem grandes delongas, né, por conta do horário e tudo, queria chamar para compor a mesa Alcides Campelo, presidente do Sindjude-PE. Professor Paulo Rubem. Dr. Danilo Miranda, advogado trabalhista e assessor do Sindjude-PE, assessor jurídico do Sindjude-PE. E ainda para compor a nossa mesa, Bernardino Fonseca, da FENAJUDE, que ainda não chegou, está no caminho, está no trânsito, mas assim que ele chegar, tomará assento conosco aqui na mesa. Bom, esse nosso evento de hoje, né, esse nosso encontro de hoje, diz respeito também à alusão à comemoração do Dia do Trabalho, né, 1º de maio, e a gente está propondo essa tarde hoje de conversas aqui, porque o Sindjude-PE, obviamente, está comprometido na luta da classe trabalhadora. E nós somos, né, trabalhadores, né? Está lá no nosso contra-cheque, trabalho assalariado. Então, nós somos trabalhadores. Então, tudo que vá de encontro, né, com os direitos dos trabalhadores nos interessa e muito. Então, eu vou passar a palavra, ato contínuo, ao presidente do Sindjude-PE, Alcides Campelo, para começarmos a nossa conversa de hoje à tarde. Obrigada. Boa tarde, colegas. Só antes de começar, gostaria de saber quem é da casa, né, do Tribunal de Justiça. Por favor, levanta a mão. Então, pessoal de fora, temos aqui a representação ilustre do MP, né? Presidente do MP, Ribamar. Quem mais? Do sindicato, você está lembrando? Sindicato do Ministério Público. Essa atividade foi organizada junto com a articulação sindical, que é um grupo composto pelo Sindicato do Ministério Público, né, Sindicemp, o Sindileges, da Assembleia Legislativa, e do Tribunal de Contas, Sindicontas, com apoio também da FENAJUDE, que é a nossa Federação Nacional, os meninos estão chegando aí, junto também com Ivonaldo, do Sindicato dos Técnicos e Analistas da Paraíba, SINTAG-PB, e também com o apoio do Conselho Regional do Serviço Social, 4ª Região, né, da profissão dos assistentes sociais. Eu sou um desses assistentes sociais, estou como presidente, né? Também dou aula, sou professor de política social na Faculdade Integrada de Vitória Santo Antão, FAITVISA, né, sobre políticas sociais. Então, por isso que eu também estou aqui na mesa, ia ser debatedor, acabei tendo que incorporar na mesa para a gente somar esse peso que seria Evilásio Salvador, né, que é uma grande referência para quem é do serviço social, da economia, que discute muito aí a questão do fundo público. Disponibilizamos no site, na última notícia, inclusive um artigo dele, que se chama O Desmonte do Financiamento da Seguridade Social em Contexto de Ajuste Fiscal. Que eu acho que isso é o central, é entender que há um desmonte do financiamento da Seguridade Social. Então a gente não pode pensar meramente na questão só da Previdência, né? A Previdência constitui uma das políticas sociais que soma junto com a saúde e a assistência social o tripé da Seguridade Social. E essa vai ser a minha fala um pouco assim. Temos aqui Paulo Rubem, que entende muito mais de orçamento, né? E Danilo, advogado, especialista em trabalho previdenciário, que vai entrar no tocante
quais são as mudanças dessa PEC, número 619, para o serviço público, né? Então, eu vou trabalhar um pouco aqui rápido, né, para dar tempo para os colegas também, a questão mais da história, né? É importante frisar que a previdência social como é hoje, a gente não pode naturalizar. Ah, sempre foi assim. Não, é uma construção histórica de lutas da classe trabalhadora. Tivemos essa semana, 1 de maio, estávamos lá na Praça do Derby, e estamos hoje numa conjuntura de desmonte dos direitos sociais como um todo. E a nossa luta agora é para resistir. Né? Como diz a música de Edson Gomes, vamos, amigo, lute, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. E a lógica tem sido muito essa, né? De desmonte. Então, para a gente pensar no histórico da luta da classe trabalhadora, a Seguridade, o primeiro modelo organizado, sistematizado, vem com, por exemplo, na Alemanha, entre 1871 e 1918, com Otto von Bismarck, né, que ficou conhecido como uma política bismarckiana, né, que tem a referência da lógica de seguros. E aí, com pós-crise de 29, keynesianismo, uma política keynesiana, né, de crescimento também, industrialização, a reconstrução pós-guerra, a Inglaterra organiza o Plano Beveridge, né? Por isso ficou conhecido também como política beveridiana, expedição beveridiana, que tem o caráter de universalidade. E aí, isso desemboca em quê? Entre 1945 e 1948, resultou na inscrição da Seguridade Social como um dos direitos fundamentais na Carta dos Direitos Humanos de 1948. Né? E em 52, a OIT colocou uma convenção número 102 que define o termo Seguridade Social. E ela diz o seguinte: é a proteção que a sociedade proporciona a seus membros mediante uma série de medidas públicas contra as privações econômicas e sociais que, de outra maneira, derivariam do desaparecimento ou da forte redução de seus rendimentos, em consequência de enfermidade, maternidade, acidente de trabalho, enfermidade profissional, desemprego, invalidez, velhice e morte, bem como da proteção em forma de assistência médica e de apoio às famílias com filhos. Então veja que a lógica é uma lógica de proteção social, né, fincada em outro modelo de Estado, né, que a gente pode dizer de um Estado social de direitos. E é isso que está em jogo, a disputa de um modelo de Estado social de direitos ou um Estado liberal. E o que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver que o Estado mínimo proclamado, na verdade, é o Estado mínimo para os trabalhadores. E é isso que a PEC, que os colegas vão aprofundar melhor, coloca. Ela vem quebrar, por exemplo, vários princípios, né, que está inscrito na Seguridade Social, na Constituição Federal de 1988. Né? Então, é uma lógica de mercadorização. Hoje, a gente pode fazer um paralelo, está lá no site, inclusive, do Sindijude, a última chamada para o ato, né? Para o ato não, para essa palestra, é justamente isso. O que aconteceu com os planos de saúde? Com o SUS, que é um modelo universal, amplo, né, referência mundial, e ele foi sendo sucateado. E aí esse texto, inclusive, que está disponível lá no site de Evilásio Salvador, e coloca isso claramente lá nas tabelas, o que é repassado ao orçamento, por exemplo, para a saúde, para a previdência e para a assistência. Né? Então, a saúde vem cada vez minguando. E isso, de outro lado, eu digo que há um certo abandono da luta pelo SUS. Nós, trabalhadores, né? A gente luta hoje para quê? Para ter um plano de saúde. A gente não luta pelo SUS. E isso compromete uma boa parte significativa do quê? Do nosso orçamento pessoal. A gente tem que pagar para ter um plano de saúde, para ter um atendimento bom. E por que não? E olhe lá que é bom, entre aspas, né? Tem inúmeros casos aqui, ó, nessa casa, Tribunal de Justiça contra plano de saúde. Né? Que você quer fazer a cirurgia e não consegue. Então, essa lógica de mercado. E a lógica do capitalismo é essa, é tudo virar mercadoria. Tudo. Né? Então, e é isso que estão querendo fazer com a Previdência. Ela hoje detém 25% em média aí do orçamento geral da União. Os estudos de Evilásio Salvador, por exemplo, demonstram que até 2008, mesmo com todo o malabarismo dos governos, independente de espectro partidário político, né, aqui a gente está discutindo o direito da classe trabalhadora. Não importa se vem do partido A, B ou C. Se for contra o direito da classe trabalhadora, vamos lutar contra quem estiver propondo a retirada de direitos. É isso que a gente deixava claro também desde o início. Então, ele analisa da seguinte forma, que até 2008, mesmo com... Existem 3 tipos de orçamento: da Seguridade Social, o fiscal e de investimentos sociais, de investimentos. E
O fiscal é tudo aquilo, resumidamente, grosseiramente, que alimenta a máquina pública. Logo, o regime próprio da Previdência Social era para estar nesse compartimento, digamos assim. E não. O governo, eles vem colocando, porque é tudo Previdência Social, mas embora regimes diferentes, e coloca dentro do mesmo orçamento da Seguridade Social. Isso infla, sobremaneira, essa parte do orçamento. Então a Anfip faz o estudo tentando se espelhar no que está previsto aonde? Na Constituição Federal de 88. E ela vai fazer o estudo, mostrar que não há déficit da Previdência, inclusive que há a desvinculação de receitas da União. Que aí Paulo Rubio também tem mais propriedade para falar sobre isso e vai falar. Essa questão da lógica do desmonte do financiamento. Então esse é o foco que eu imagino que seria a parte central da fala de Vilar Salvador aqui, né, que é estudioso do fundo público, dessa luta do capital portador de juros, né, nesse período neoliberal, que desde 70, né, 73, com a crise econômica, né, estrutural do capital, essa lógica vem cada vez mais sendo avançando sobre os direitos, que é a acumulação flexível, né, é flexibilizar direitos. Essa é a lógica de 73, que entra no Brasil principalmente a partir do governo Collor. Né, e se aprofunda com o governo FHC, com a abertura de mercado. Né? Então, desde Fernando Henrique Cardoso, tem proposta de reforma da Previdência, tem no governo Lula, teve no governo Dilma, mas tudo micro-reformas. Né? E agora, Temer tentou passar uma, não conseguiu, e essa agora, PEC 6, é pior do que a passada, conseguiu essa proeza. Então não é algo simples contra a gente estar lutando. A gente está lutando num período de que as coisas se confundem na política. Ah, mas eu votei em Bolsonaro. Ok, você pode ter votado em Bolsonaro, sou contra, né? Não votei em Bolsonaro. Mas é o seu direito, é o seu futuro, e não só o seu, dos seus filhos. Né? É o futuro da classe trabalhadora. E que está indo de encontro a esse perfil que a gente está falando da luta da classe trabalhadora, que conquistou, que na época lá dos sindicatos era auto-organização, né? Era uma espécie de fundos próprios. É o cara que teve um acidente de trabalho, ficou desempregado, era o sindicato lá antigamente. No Brasil, a partir de 23, com a lei Eloy Chaves, é que ela se torna estatal, né? Mas ainda com a relação dos empregadores lá, na administração, até depois vir o Instituto de Aposentadoria e Pensão, que unifica os CAPs, né? Que eram as caixas de aposentadoria e pensão, que era um modelo do que o autor, por exemplo, H.P. Anderson, ele vai falar o seguinte, que tem o modelo liberal, né, de seguridade social, do welfare state, digamos assim, e o modelo social-democrata, e também o modelo corporativista. Então, essa lógica corporativista. As categorias que, na época, ferroviários, né, marinheiros, categorias como os correios, bancários, então, assim, tinha uma grande força política e conseguiram ter melhores aposentadorias. Então, existia um desnivelamento até essa unificação. Então, dentro dessa lógica, né, os objetivos da Seguridade Social estão no artigo 194 da Constituição Federal. Isso é central e está lá na Constituição, é público. Então, não tem debate que é a esquerda que quer desvirtuar o debate, que existe sim um rombo. Não, está lá na Constituição. Ele fala das diversas fontes de financiamento. Né? É o empregado, o empregador, concurso de prognóstico, que, resumindo, é a loteria federal, e tem os impostos, né? Contribuições, por exemplo, sobre lucro líquido, CSLL, a COFINS, dentre outras. Então, há uma gama, né? uma variedade de fontes de financiamento para as políticas, inclusive para a própria saúde e assistência social, que compõem o tripé da seguridade. Então, é isso que é o central. É o desmonte do financiamento dessa política e trocar pela essa ideia de solidariedade de classe, que foi uma conquista histórica, né? Quem está na ativa colabora para quem vai estar lá daqui no futuro para a aposentadoria. Então, o direito do envelhecimento digno que a gente está lutando, né? Não é uma questão monetária. Então, esse discurso de superavitário, deficitário, já é uma armadilha que é para cair, para a gente cair nessa ideia de que é para a gente lutar. Não, realmente. E faz sentido. Tem razão, tem lógica. Senão, não pegaria boa parte da sociedade dizer que há um envelhecimento, mais pessoas estão ficando aposentadas, né? E tem menos pessoas trabalhando, menos pessoas entrando no mercado, então a conta não fecha. Faz sentido? Claro que faz. Né? Mas tem que ir além dessa lógica. Isso aí é uma lógica microscópica do debate, né? Do qual Paulo Rubio vai com certeza aprofundar isso, essa lógica maior das fontes de financiamento, né? Dessa luta do capital. Então, nesse sentido, por exemplo, os objetivos da Seguridade Social falam em universalidade da cobertura de atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, por exemplo, entre outros, e irredutibilidade do valor dos benefícios.
E aí está outra armadilha, por exemplo, dessa PEC, que é a questão que parece boa em relação ao BPC, que é um benefício, na verdade, da assistência, benefício de prestação continuada, né, para idosos e pessoas com deficiência, hoje, a partir de 65 anos, que tenham que comprovar a renda per capita lá, né, de 1/4 salário mínimo, para uma lógica que estão antecipando para 60 anos. Olha, é bom, estamos pegando mais gente, só que na prática é o mesmo bolo do orçamento, só que esticado, a fatia. Né? Então a lógica aqui é desvincular dessa relação para reduzir benefícios. É um cavalo de Troia, né, que estão colocando. Então tem a diversidade das bases de financiamento, isso aqui é um princípio que está o objetivo da Seguridade Social na Constituição Federal. E é isso que eles querem acabar. No programa de governo de Bolsonaro ele falava, é a lógica de um imposto único. E o que é isso? A gente pensa que é para a gente, trabalhador. Não, o imposto único é para os empregadores. Né? Então, mesmo entrando nessa lógica de cálculo, de soma, de métrica, né, financeira, a gente poderia entrar no parâmetro de que vamos discutir, então, a dívida dos empregadores. A Avan agora, lá de Santa Catarina, o Carequinha, né, que está devendo e parcelou 100 anos, não foi? A dívida. Então, o que é que tem o parcelamento de 100 anos? Né? Então, todo esse debate, que eu já vou finalizando, é para entender que o central da reforma, para a gente discutir detalhes, é que nós, pelo menos Sindijude, né, da diretoria, nós somos totalmente contrários a essa proposta. Isso quer dizer que não pode haver discussão sobre a reforma da Previdência? Não. Agora tem que ser um debate real. Como é que está hoje? Como é que são as fontes de financiamento? O que é que tem de dívida? Realmente pode aumentar a idade? Com a projeção? Daqui a quantos anos? Talvez discutir a realidade da coisa. E o regime geral tem um perfil e o regime próprio tem outro. Né? Os sindicatos aqui, da articulação sindical, por exemplo, estavam discutindo isso dia 8 e 9, lá no Sindicemp. Né? Que a realidade do nosso regime de Pernambuco está complicado, né? Para um futuro próximo. Então, assim, a gente tem que discutir também essa realidade. Né? Mas com base, sem uma ideologia querendo mascarar a realidade das contas. Tanto é que o governo federal agora fechou, né, para ninguém ver essa fórmula mágica que vão economizar em 1 trilhão. Né? E aí uma conta também, vamos para a continha, já que eles gostam tanto de falar de conta. A política da reforma trabalhista prometeu mais emprego. Pelo contrário, ampliou a desigualdade, gerou mais desemprego. Então, menos pessoas empregadas, qual é a soma? Menos pessoas para colaborar para a Previdência Social. Então, se a gente não pensa uma política pública maior de emprego e renda, a gente está fadado realmente a fracassar a estrutura da Previdência Social, pensando em um aspecto da fonte de financiamento, que é a fonte direta empregado-empregador. Né? Que é isso que eles reduzem a lógica do debate da reforma da Previdência. Então é isso, não vai nem chegar aí os 5 minutos, passar a palavra agora para o colega e agradecer e também só registrar a presença aqui, chegou o Bernardo, né, da FENAJUDE, então se quiser compor já a mesa para ser debatedor. A minha fala foi um pouco mais da história da luta da classe trabalhadora e só esqueci do teu nome, colega? Marconi, também do sindicato do Sindileges. Então, dando continuidade à nossa conversa de hoje, o doutor Danilo vai trazer agora a contribuição dele para a gente. Boa tarde a todos e todas. Sou Danilo, sou advogado, presto assessoria para o Sindijude e é sempre um prazer, viu, estar aqui com vocês debatendo um assunto tão importante. Muito legal, Adriano está providenciando o pendrive pronto. Só um minuto, tá, gente? Que eu vou jogar os slides para lá. Que a internet serve para facilitar a vida da gente, né? E agora é tudo na nuvem. A gente bota tudo na nuvem, trabalha na nuvem, aí quando vai precisar da nuvem, sem internet. Mas eu estou
colocando aqui para passar. Outro colega consegue aí colocar o slide, só dar alguns informes, né, das lutas recentes. Para quem é do tribunal, né, foi aprovado na Assembleia última, dia 7, um ato de visibilidade da nossa campanha salarial, descentralizado, né, como tem sido nos últimos anos, né, ir para frente do fórum, registrar material da campanha justo e o do alerta TJPL, servidor mobilizado e servidor valorizado. E dia 21, um ato unificado aqui, no Fórum Rodolfo Aureliano, né, então para a atividade da nossa campanha salarial 2019/2020. E na luta geral, tivemos agora, no dia 1 de maio, né, lá na Praça do Derby, e foi aprovado pelas centrais sindicais o dia 14 de junho como uma greve geral. E vamos colocar isso em pauta na Assembleia próxima, que será em Caruaru. Para a categoria se aprova ou não a nossa participação na paralisação, né, da greve geral. E também apoiar o 15, estamos dando agora 15 de maio, a greve nacional da educação. Vocês viram a notícia de que o governo federal cortou em 30% para algumas universidades. Para ninguém ficar reclamando, eu vou cortar todo mundo. Então a retaliação foi universal, né, para todas as universidades. E aí é que está o problema, né? Então a gente pensa que educação como investimento público, né, para o avanço do país, e a pessoa vem retirar mais recursos ainda da educação. Então é um absurdo. Então temos que apoiar os colégios também da educação no dia 15 de maio. Então esses são os informes aí. Em breve também, outubro, vamos organizar um festival do servidor, né, que vai ser em Garanhuns, com festival, vai ter poesia, sarau de poesia, exposição de fotografia, valorizar a produção cultural dos colegas aqui do Tribunal de Justiça. Então esses são alguns informes das nossas atividades aí sindicais. Pronto, consegui passar, tudo certo. Então, foi ótimo que Alcides falou anteriormente, que ele fez uma breve história sobre a Previdência, e aí, Alcides, foi bom que eu continuo daí, para a gente entender um pouco da nossa Previdência de cá. Bem, como a gente sabe, a nossa Previdência, a nossa Constituição, né, surgiu em 1988, depois de um duro período de ditadura militar. Então, depois de muito esforço, depois de muitas lutas, foi restabelecida a democracia e foi construída, com ampla participação da população, um novo pacto constitucional, a Constituição de 88. E até por conta da época que estava sendo vivida, foi feita uma Constituição que garantia um Estado social, como Alcides falou. Não é um Estado socialista, né? É um Estado onde fosse garantido aos cidadãos um patamar mínimo de direitos. E aí é saúde, né? O SUS foi uma enorme conquista do Brasil, educação pública, né? Até o direito a ter um meio ambiente sadio foi previsto na Constituição. Então foi elencado uma série de direitos que é óbvio que a gente sabe, a gente que lida com direito no dia a dia, sabe que fazer um texto não faz com que as coisas passem a ser de outra forma. A Constituição, na verdade, era um norte a ser seguido pela sociedade. A sociedade entrou num consenso, né, de algumas coisas e resolveu escrever aquele texto ali que era o norte de que tipo de sociedade a gente queria, que tipo de Brasil, né, a gente almejar. E aí surge a ideia de Seguridade Social, que a Alcides explicou muito bem, né, que faz parte e aí é previsto no artigo 194 da Constituição e é previsto os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. São todos esses colocados juntos. E aí, até vou falar um pouco mais já dessa parte da prestação, porque a Alcides falou muito bem dela. E aí, era previsto o custeio da Seguridade, como é que ia ser financiada essa Seguridade Social, né? E aí, o Constituinte resolveu que seria pelo trabalhador, pelas empresas e pelo governo. E
modo de financiamento, esse modo de financiamento da Previdência Social, ele é chamado do modelo de repartição, certo? E aí é que eu vou focar um pouquinho aqui nessa diferença que está sendo proposta nessa reforma da Previdência, que é a saída do modelo de repartição para o modelo de capitalização, que foi o modelo adotado no Chile na época da ditadura de Pinochet. Em 82, se eu não me engano, foi quando foi aprovada a capitalização lá no Chile. A repartição, como Alcides falou anteriormente, nós que estamos na ativa, nós que estamos trabalhando hoje, estamos pagando a previdência daqueles que estão aposentados hoje. Certo? Então, é dessa forma. Quem está aqui paga os de lá. E a lógica dos que defendem a reforma da Previdência é que, bem, a expectativa de vida está aumentando. E, ao mesmo tempo, a taxa de natalidade está diminuindo. Isso é claro. Há 40 anos, uma família tinha quantos filhos? Hoje, quantos filhos? Né? Isso daí a gente percebe rapidamente. Não precisa de grandes estudos para isso, não. Isso daí a gente nota. Mas aí eu tenho que trazer uma reflexão. Bem, isso é verdade. Isso aí é fato concreto. Agora, ao mesmo tempo, no mercado de trabalho, quantas vagas temos hoje e quantas vagas temos antigamente? Vamos pensar no setor bancário, que é o setor que é o maior exemplo da revolução tecnológica. Em 1980, o que a gente precisava fazer no banco, qualquer coisa, fazer uma transferência, fazer um pagamento, tudo a gente tinha que... A gente não, nessa época eu não estava nem vivo. Mas, naquela época, as pessoas precisavam ir para uma fila de banco, né, pegar uma fichinha, ser atendido por um funcionário. Né? Hoje em dia, eu particularmente quase não vou ao banco. Eu só vou, quando sai um alvarazinho, eu tenho que ir no banco. Mas, no dia a dia, é aqui. Está tudo aqui na nossa mão. E a revolução tecnológica ela é uma coisa tão séria que até o caixa eletrônico, que já é um avanço, né? Você ir ao caixa eletrônico pagar um boleto bancário, já é um avanço. Aí você, não, isso aí já era o máximo. Só que hoje em dia, até o caixa eletrônico está diminuindo para ir para o celular. Que aí terminou que todos eles interligaram no banco 24 horas e hoje quase não tem mais caixa de Banco do Brasil. Antigamente tinha, né? O caixa do Banco do Brasil, o caixa da Caixa, o caixa do Itaú. O pessoal do supermercado, eu lembro que minha mãe pagar boleto bancário, as contas tudinho, cada banco tinha o seu. E vai, enxugando. E aí, se a gente for parar para pensar, a jornada de trabalho de 8 horas que a gente tem hoje mudou. Porque, veja, se o emprego diminuiu, por que as pessoas precisam trabalhar a mesma hora que precisavam trabalhar antes? Porque isso é a mesma lógica da reforma da Previdência. Está entendendo? Ou seja, concordando com o que o Alcides falou, o debate é muito profundo. Né? As relações de trabalho estão mudando. A necessidade do trabalho humano está mudando. Está mudando. E a gente vê isso claramente, que as pessoas estão sem trabalho. E aí, Alcides, o governo fez uma reforma da Previdência que disse que se a gente uma reforma trabalhista, se a gente fizer que o trabalho seja mais barato para o empregador vai contratar mais. Isso é uma mentira. Porque o empregador ele não vai contratar mais porque ele está com dinheiro sobrando. Ele está com dinheiro sobrando, ele vai colocar lá na bolsa para investir mais. E se for um microempresário que está com dinheiro a mais, se ele não precisar do trabalhador, veja, se a pessoa é dona de um restaurante e não precisa, os garçons do restaurante estão dando conta da demanda, ele não vai contratar mais funcionário. Ele só vai contratar mais funcionário se tiver muita gente no restaurante que o garçom não estiver dando conta. Aí ele contrata um funcionário. Então, essa premissa de que, barateando, né,
o custo do empregado vai aumentar o trabalho, não faz o menor sentido. A mesma coisa, trabalho intermitente. Você pega um trabalhador que trabalhar num lugar e botar ele trabalhar em 5, como é que isso vai aumentar a vaga de emprego? Isso não tem lógica. Tanto é que, de 2017, acho que prometeram 4 milhões de empregos, até hoje, 2019, a gente ainda está esperando. Porque o Brasil ainda está em crise, ainda não voltou a crescer, as pessoas ainda não estão podendo consumir, não estão podendo sair para se divertir no final de semana, gastar, ir para o restaurante como ia antes, consumir com a família. Não está. Então essa promessa não foi cumprida. E a mesma forma é a questão da reforma da Previdência. E aí, voltando aqui para o gancho, o que é proposto pelo governo é o fim do modelo de repartição para a adoção de um modelo de capitalização. Qual é a diferença do modelo de repartição para o de capitalização? No de repartição, como eu falei, nós que estamos na ativa estamos pagando a previdência de quem está inativa. No de capitalização, não. No de capitalização, a gente aqui, que está na ativa, a gente vai recolher o nosso dinheiro, vai colocar um dinheiro na poupança, certo? Que esse dinheirinho que está sendo colocado lá mês a mês vai ser a sua aposentadoria. É essa a ideia. A gente está economizando para a gente. E por que tanto interesse do mercado financeiro porque todo mundo que acompanha os jornais do dia a dia, né, o Jornal Nacional, não, hoje a Bolsa de Valores baixou porque o mercado ficou apreensivo com a declaração, com a briga de Bolsonaro com Rodrigo Maia. Eles estavam brigando, trocando tweet, aí o mercado achou que aquilo era um sinal que a reforma da Previdência não ia passar. Qual é o interesse todo do mercado nessa reforma da Previdência, nesse sistema de capitalização? Porque esse dinheiro que vai ser colocado na poupança, ele vai ser gerido por um fundo de administração, certo? Vai pegar esse dinheiro que está lá na poupança dos trabalhadores e vai investir no mercado. Então é esse o interesse do mercado, nessa mudança de regime, de tipo de previdência. Certo? E aí, era para você estar vendo lá, mas enfim, acho que dá para... Quando chegar, chegou. Né? Se não chegar também, tá tranquilo. O de capitalização tem os prós que é colocado, que é protege contra mudanças demográficas, você está sempre pegando o seu, né, juntando o seu, e aumenta a poupança de um país, isso é colocado como um prós. Isso é uma matéria que eu peguei até no Nexo, no jornal Nexo. E aí os contras do modelo de capitalização são principalmente o problema da transição, mercado sem estabilidade de emprego, corre o risco do trabalhador não conseguir juntar o suficiente, e o Estado vai deixar ele à míngua ou vai colocar mais dinheiro. Se ele for colocar mais dinheiro, vai continuar o déficit que eles alegam que é o problema. Né? O problema da transição, que eu vou retomar, é o seguinte: se a gente muda para o modelo de capitalização hoje, por exemplo, eu estou no modelo de repartição, então eu vou estar pagando para os outros, para quem está se aposentando. Só que, para mim, as pessoas que vão estar entrando agora vão estar contribuindo no regime de capitalização. Aí eu que estou aqui no meio, não vou receber, nem vou ter economizado para mim, nem vai ter alguém lá no futuro pagando a minha. Estão entendendo? Porque vai mudar o sistema. Hoje a gente paga quem está já aposentado, e aí vai mudar para as pessoas fazerem a poupança. Mas quem está aqui no meio são os mais prejudicados. Porque ninguém vai pagar a nossa aposentadoria e a gente não vai estar juntando o nosso. E aí esse problema foi observado no Chile, né? Porque foi em 82 esse modelo, essa reforma da Previdência lá, e aí as pessoas começaram a se aposentar, certo? No que as pessoas começaram a se aposentar, lá no Chile só quem pagava a aposentadoria era o próprio trabalhador. Era 10% da remuneração e ia para essa espécie de poupança. Aqui no Brasil tem um sério problema, porque é proposto sair tudo da Constituição e a maioria das coisas serem colocadas por lei complementar.
Só que aí só vão, agora essa reforma só tira as coisas da Constituição e diz, futura lei complementar vai fazer isso. Futura lei complementar pode fazer um fundo para complementar a aposentadoria de quem não conseguir chegar no salário mínimo, com os 60%. Enfim, vou chegar lá no caso concreto. Né? Aí lá no Chile, era esses 10%. E aí, quando as pessoas começaram a se aposentar, vejam o dado, 90%, isso é um dado de 2015, 90,9% recebe menos de 149.475 pesos. Ou seja, 90,9% recebe menos do que R$ 694. Veja, né? O salário mínimo no Chile é de R$ 1.226. Nesse modo de capitalização, essa forma de capitalização, aqui o Brasil quer adotar, não garantiu nem o salário mínimo para os chilenos. E aí, quais foram as consequências disso? Né? A taxa de suicídio entre os idosos do Chile é a maior da América Latina. É até você fica até curioso, assim, porque você pega essa taxa isoladamente, sem entender o que está por trás. Como é que o Chile, um país que a gente escuta tão bem, que tem um padrão de vida tão alto, um exemplo do neoliberalismo no mundo, tem essa taxa tão alta? Bancar. E a gente sabe que quando a gente chega na velhice, é a época da nossa vida que a gente precisa gastar mais dinheiro porque, enfim, é remédio, né? É filho, às vezes, que precisa do suporte do pai, do avô, da avó, né? A gente sabe que é a época mais onerosa, mais complicada. E aí no Chile não tinha nem 60%. E aí por que aconteceu isso lá no Chile? E aí quem fala é Caizô Beltrão, professor da Escola de Administração Pública e de Empresas da FGV Rio, Faculdade Getúlio Vargas. Aí o que é que o diagnóstico que ele faz sobre isso daí? Esperava-se que o dinheiro de aposentadorias chilenas poderia ser usado para fazer investimentos produtivos e que a concorrência entre fundos administradores de aposentadoria faria com que cada pessoa procurasse a melhor opção para si. Como as administradoras são obrigadas a cobrir taxas de retornos de investimentos que são muito baixas, há uma uniformização dos investimentos. A maior parte dos investimentos é feita em letras do Tesouro. E as pessoas não têm educação econômica suficiente para fiscalizar esses fundos de pensão, que é quem vai administrar o dinheiro da sua aposentadoria. As maiores críticas contra o sistema chileno se devem às AFPs, que é o nome dessas administradoras lá no Chile, dos fundos de pensão, que abocanham grande parte do valor das aposentadorias das pessoas. E, de acordo com o Beltrão, o valor pago às administradoras não é muito transparente, pois é cobrado junto ao valor do seguro em caso de acidente. E aí, a OIT coloca que de 30 países que adotaram esse modelo de capitalização, 18 já voltaram parcial ou totalmente ao sistema de repartição. E aí, depois de falar um pouco da capitalização, uma outra grande questão, que como a Alcides também pontuou, é a questão da desconstitucionalização da Previdência. Que é a ideia do governo com essa reforma de tirar da Constituição, né, as principais regras sobre a Previdência. E aí, no futuro, sendo tiradas essas regras, no lugar de ter que ter uma emenda à Constituição, passariam essas mudanças em aposentadoria especial, aumento de alíquota, pensão, reajuste, idade mínima, estrutura dos fundos de previdência, regra de transição, tudinho por lei complementar. Certo? Então, isso é um grande perigo. E, aliás, é uma coisa que a gente tem visto diariamente de algum tempo para cá, é a Constituição social democrata ser completamente deturpada, com ideias de que
que não tem nada a ver com o nosso modelo. Eu lembro até de uma propaganda política do PTB, que é o partido de Roberto Jefferson. Foi logo depois do impeachment de Dilma, quando o Temer entrou. Eles propõem uma nova Constituição, dizendo que a gente não aguenta mais, o Estado não dá para regular tudo. Era Cristiane Brasil e Roberto Jefferson. A Cristiane é a filha dele, que quer ser ministra do Trabalho, só que foi barrada por Carmen Lúcia, eu acho, na época. Foi até uma decisão que eu achei equivocada, mas enfim, ela não tinha a menor condição de ser ministra do Trabalho. Mas eu até achei bom, porque pelo menos é um debate mais honesto. Porque se a gente tem uma Constituição social-democrata, e melhor você propor a mudança, apesar de eu não concordar, do que fazer o que fazem com essa Constituição diariamente. Até o próprio Supremo toma as decisões que não cabem numa Constituição que prevê um Estado que garanta o mínimo de dignidade. E aí, eu vou falar de outra coisa aqui também, que é a possibilidade, com a aprovação dessa reforma, porque tem muita gente que acha, quem já tem direito adquirido a Previdência, né, quem já está recebendo abono de permanência, acha que essa reforma não pode lhe atingir. Olha, já teve um que se identificou. Acha que a reforma não pode atingir você, mas isso é falso, é falso. Por quê? Porque, tudo bem, já é praticamente garantido, né? Já tem uma consolidação de que se a pessoa tem direito a aposentar agora, tem esse direito adquirido. Só que tem um problema. Como eu falei que tinha aquele probleminha na transição da capitalização da repartição para a capitalização, né? Provavelmente vai ter déficit na Previdência. E a reforma ela coloca que esse déficit vai ser pago por quem? Até por quem já está aposentado. Em caso de déficit, o governo vai poder criar uma alíquota especial, uma alíquota extra, certo? Então, vai aumentar a sua contribuição mensal e vai, na prática, reduzir a sua aposentadoria. A única garantia que você tem de um valor mínimo para a sua aposentadoria é o salário mínimo, porque aí é o artigo 141, que é mudado pela PEC. Coloca assim, no parágrafo 1º-D. Excepcionalmente, poderá ser autorizado nos termos da lei complementar, aquela lei complementar, que vai ser tudo previsto por essa lei complementar, de que trata o parágrafo 1º do artigo 40, e conforme os critérios e os parâmetros nela definidos, que lei do ente federativo amplie a base das contribuições extraordinárias dos aposentados e dos pensionistas por período determinado e para fins de equacionamento do déficit atuarial de seu regime próprio de previdência social, de forma a alcançar o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem um salário mínimo. Olha, no finalzinho apareceu. É antes ainda, Adriano. É antes desse reforma. Pronto, depois. Mais um. Isso. Está no outros ataques, contribuições extraordinárias. Depois. Aí. Isso, aí passa mais um. Vou falar mais rápido porque o tempo está acabando, né, Mariana? Eu ia falar mais especificamente da reforma, mas eu acho até que é até melhor a gente tratar de uma maneira mais geral, porque o específicozinho a gente vê muito, né, na imprensa e tal, mas essa parte mais geral é que não é falado, porque o mercado financeiro tem interesse e aí não é debatido, e isso é muito importante. Também acabam as atuais regras de transição, certo? Aí eu botei reforma ponto a ponto. Pode... Já de tudo, passa, por favor. Passa aí, cidade mínima vai aumentar, 65, isso é muito falado. Problema do tempo de contribuição. Pessoal, o mercado de trabalho, quando eu falo do mercado de trabalho, da reforma trabalhista, é porque tudo está interligado. O atual modelo que a gente tem, o atual modelo de sociedade que está em crise, está falido, e assim, o mundo inteiro está em crise esperando um novo modelo de trabalho, de relação de trabalho e de relações sociais surgir. Só que aí esse modelo não chegou, e aí
acontece o que está acontecendo, né? Políticas populistas em vários lugares do mundo, que não vão chegar a lugar nenhum e que a gente precisa sentar, parar, todo mundo, que eu acho que também é o grande problema da reforma da Previdência, é que de uns tempos para cá aqui no Brasil a gente tem um sério problema que a gente não debate as coisas, né? Porque é para discutir a Previdência, a gente discute a Previdência, é para discutir relação de trabalho, discute a relação de trabalho. Isso tem que ser feito, agora tem que ser feito numa mesa com governo, empresário, trabalhador, sindicato. Certo? O problema é que no Brasil as pessoas tentam passar, né, as forças tentam passar as coisas rápido, para ninguém nem notar, nem faz a cortina de fumaça da reforma da Previdência para passar a reforma trabalhista, ninguém percebeu, tarará. Não dá certo, não dá certo. Se a pessoa não resiste na hora e não passa por... não entende o que está acontecendo e não tem chance de lutar contra isso, depois como é que chama? A cobra vai chiar, a cobra vai falar, vai ter confusão em algum momento. A cobra vai fumar. Vai ter problema depois. Então, a grande questão é essa. E aí, é aumentado o tempo de contribuição, né, de 15 para 20 anos, que isso representa, para a classe média, não representa um grande perigo, um perigo tão grande assim, porque a classe média ainda consegue se inserir no mercado de trabalho e ter poucos tempos de lacuna na sua carteira de trabalho, pouco tempo desempregado. Agora, a classe trabalhadora que recebe um salário mínimo, até 2 salários mínimos, tem sérios problemas porque passa muito tempo sem estar empregado. Perde o emprego, fica no seguro-desemprego quando tem o direito, certo? Depois vai para a informalidade. Isso é uma coisa seríssima. Hoje em dia mesmo, estava até conversando com minha mãe, fui almoçar com minha mãe, ela falou, minha mãe teve que cortar diarista, que ela tinha diarista lá em casa. Diarista, informalidade, já começa daí. Já é um trabalho precarizado, já é informal. Minha mãe cortou a diarista faz uns 6 meses. Ela ligou essa semana para minha mãe perguntando se ela não queria de volta, porque não está dando. E essa diarista da minha mãe, ela é uma senhora de 60 anos, sabe? Que já está tendo que ir atrás, porque a situação está muito séria. E a gente sabe que nas atividades que exigem menos formação, são as que mais cortam, as que cortam mais rápido. E são essas pessoas que têm mais dificuldade de se reinserir e vai ficar com lacunas maiores, certo? Vai passando, por favor, Adriano. Tem a questão da idade da mulher que sobe até chegar a 62 e a do homem vai ficar 65, idade mínima. Outro problema da reforma é o cálculo da aposentadoria. Passa essa, Adriano. O cálculo da aposentadoria. Hoje, o cálculo da aposentadoria é o seguinte. Você pega as suas contribuições de 94 até hoje, não no caso vocês são servidores, mas eu estou falando do regime geral. Pega as contribuições, né, 80% maiores, pega as 20% menores, provavelmente aquelas de quando as pessoas começaram a trabalhar, que tem um salário mais baixo, despreza e vai pegar só os 80% maiores. Isso vai fazer o valor da sua aposentadoria um pouco mais alto, né? A reforma propõe que seja feita uma média de todas as suas contribuições, de 94 até a data da sua aposentadoria. E assim, com certeza vai diminuir porque é questão de matemática. Vamos para os trabalhadores rurais. Depois aí. Um sério problema dessa reforma é a questão dos trabalhadores rurais, certo? Porque hoje o trabalhador rural, que não teve carteira assinada a vida toda, certo? Principalmente da agricultura familiar. O agricultor familiar, ele vai demandar na Justiça Federal, e aí o que é que o juiz vai querer saber para aposentá-lo? Vai querer saber se ele trabalhou. Ele tem que comprovar efetivo trabalho. Comprova 15 anos de atividade rural. E aí essa mudança é muito cruel.
da reforma da Previdência. Isso foi uma grande conquista da sociedade. Isso daí não serve apenas para fazer com que essas pessoas subsistam depois na velhice no campo, né? Não só isso. Essa aposentadoria rural ela é responsável também para que a economia de várias cidades no interior do país funcione, seja movimentada. Então, vai desde o mercadinho que tem lá no interior, faz com que as pessoas consigam ficar no interior, né? Foi um problema muito sério desse país durante muito tempo, o êxodo rural. Muitas pessoas saíram do campo, e até relatos que eu já ouvi, que na época as pessoas iam andando do campo para a cidade em busca de melhores condições. E a aposentadoria rural, ela não garante só isso, ela não garante só que as pessoas tenham dinheiro para viver. Garante também que essas cidades consigam que sua economia circule. E aí o governo propõe que os trabalhadores rurais com 60 anos consigam se aposentar desde que eles tenham contribuído por 20 anos. Eles vão ter que entrar lá no site, emitir uma guia e imprime, né, o boleto, vai na cidade e paga um boleto bancário da sua contribuição mensal. Esses trabalhadores já estão completamente desassistidos, né, porque estão sujeitos a várias questões que às vezes não conseguem o mínimo para eles subsistirem, agora vão ter que pagar essa previdência, formalizar isso daí. E a única, assim, isso não vai aumentar renda do governo, coisíssima nenhuma, porque renda do governo não vai aumentar a arrecadação do governo, coisíssima nenhuma, porque essas pessoas não vão recolher isso daí. Elas não vão conseguir recolher. Os trabalhadores rurais, inclusive, grande parte, infelizmente, tem muitos analfabetos, eles não vão conseguir entrar no computador. E assim, mesmo que eles tivessem acesso a isso, se tivesse um local, não tem condições de pagar essa alíquota, certo? Enfim, eu vou concluir agora rapidamente. Outro problema que vocês também já ouviram é o BPC, que está aí, que deixaria de ser pago. Hoje em dia ele é pago um salário mínimo a quem é deficiente e quem é idoso 65 anos. A ideia do governo é baixar para 60 anos e colocar o valor de R$400. Eu estava pensando nisso daí, o governo até deu uma recuada nisso daí, mas sabe o que eu estava pensando? Porque, veja, a proposta do governo para a aposentadoria no regime geral é 60% da aposentadoria, é 60% das contribuições. E não vai chegar, é o caso do Chile, não vai chegar a um salário mínimo. Isso daí, é claro, se não tiver um complemento. Paulo Guedes ele já disse, não, mas para a gente é melhor fazer um complemento do que manter a repartição. O que eu estou achando é que a ideia do governo é fazer uma espécie de BPC para quem não chegou no salário mínimo. Eu estou achando que vai por aí. Porque, assim, tem muita coisa que a gente não entende, porque é uma cortina de fumaça muito grande. Eles botam as coisas lá, tem umas que é jabuti, para depois tirar, e tem... Aí eu estava refletindo, será que esses R$400 não vai baixar para 60 anos, que é a idade da aposentadoria, não vai baixar para complementar também a renda daqueles que não conseguiram a aposentadoria no salário mínimo? Pode ser. E também pode ser que a reforma da Previdência não garanta um salário mínimo para ninguém. Garanta as regras do BPC, certo? Que é meio salário mínimo. Porque tem um grupo familiar. Enfim, isso aí é o que eu acho. Gente, importantíssimo, acho que terminou aí, os detalhezinhos, os pontinhos, vocês já sabem onde encontrar, isso está sendo muito discutido. A reforma da Previdência precisa ser discutida e a gente precisa falar muito sobre isso, certo? Porque não está em jogo só a nossa Previdência, a nossa aposentadoria, está em jogo também o tipo de sociedade que a gente quer, certo? Uma sociedade que garanta o mínimo ou não, né? E a gente não sabe, infelizmente, o governo tem essas trapalhadas todas, que a gente não sabe se são propositais, se não são, fica sempre essa dúvida.
A gente acha às vezes que a reforma da Previdência não vai sair do lugar, porque é tanta atrapalhada numa hora só. Aí outras vezes a gente pega, para, e não, essas atrapalhadas são propositais para fazer com que a gente não discuta isso. Mas é muito importante todos e todas estarem atentos, né? Ficarem ligados nas notícias, né? Conversarem, porque sempre vai ter alguém no grupo do Zap, de amigos da escola, que vai dizer, ah não, mas sem a reforma o Brasil quebra. Vai fechar. Vamos discutir. Eu acho que o que a gente tem que falar para essas pessoas é, vamos reformar a Previdência, mas vamos discutir essa reforma da Previdência, porque não é a reforma da Previdência ou a não reforma. É que reforma da Previdência a gente quer. E vamos seguir engajados, vamos à luta. Muito obrigado. Contem comigo sempre que precisarem para debater, para ir para as ruas no 1º de maio. A gente está sempre lá. Um abraço.